Fala moçada, professor Alberto, canal do Professor Total com mais uma aula de geografia. E o tema de hoje é China, um panorama geopolítico. Fica comigo, essa aula começa agora, depois da vinheta. Moçada, a China está situada geograficamente na porção leste-sudeste da Ásia. A China tem em torno aí de 1,4 bilhão de pessoas, ou seja, 1 bilhão e 400 milhões de habitantes. Segundo alguns demógrafos, a Índia ela vai ultrapassar a China até 2050. Vai ultrapassar essa marca de 1 bilhão e 400 milhões de habitantes. Até mesmo porque a China ela estabeleceu nos anos 70 a política do filho único. Vou falar mais sobre esse tópico ainda nesta aula, ok? Então, vai ultrapassar por causa dessa política, ok? E porque também a China terá um grande problema no futuro se ela não rever essa política. E é claro que em 2015 essa situação começou a mudar. Daqui a pouco eu falo sobre isso ainda nessa aula. Pessoal, até os anos 70, a China tinha uma certa dificuldade de aparecer no cenário internacional, principalmente se mostrando para o Ocidente. A China, ela passou por várias revoluções. A história da China é muito rica e muito complexa em alguns momentos, até mesmo por causa das dinastias e até mesmo por causa dos períodos históricos a qual ela passou por transformações. Mas vamos focar no pós-Segunda Guerra Mundial. Depois da Segunda Guerra Mundial, a China ela chega ao poder a partir do Partido Comunista Chinês, o Grande Mao. Quem diz que o Mao não vence, né? Brincadeira. Mao Tse-tung, ele era um dos secretários e um dos fundadores do Partido Comunista Chinês. Ele chega ao poder, se torna um grande líder do povo chinês, também conhecido como um grande timoneiro, ou seja, aquele que vai levar a nação chinesa ao futuro, né? Onde a China não vai se curvar para nenhum país do Ocidente ou mesmo do Oriente. Então, ele instaura a Revolução Chinesa em 1949 e ele começa a estruturar, a planificar a China, trazendo socialismo. E quem apoiou a China nas mudanças internas foi a União Socialista das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a União Soviética. A Rússia, a antiga União Soviética, ela apoia e ajuda e leva técnicos para o seu campo, para estimular e ensinar a China a desenvolver economicamente a partir da agricultura e da indústria. A China, ela inicia também, em 1958 e 1960, um período de um plano novo dentro da Revolução Chinesa pelo Mao Tse-tung, o grande salto para frente, onde ali vai finalizar vai extinguir praticamente todo tipo de propriedade privada que ainda tinha até aquela data. Toda a propriedade privada ela passa a pertencer ao Estado e é estabelecido no interior, principalmente na zona rural, as grandes fazendas, as grandes comunas, ou seja, são grandes propriedades onde tinha ali 9, 10, 12 mil pessoas trabalhando e gerindo essas propriedades para prestar conta ao Estado. Ok, pessoal? Só que isso se configura num grande fracasso e é estabelecido em 1958 a 1961 uma grande crise na China, gerada aí um período de grande fome na China, onde as pessoas passavam a se alimentar de cadáveres, havia canibalismo, pessoas que morriam de fome eram enterradas e a própria família não conseguia alimentação para frente, elas iam até o cemitério ou até onde enterravam seus entes queridos, desenterravam e se alimentavam da sua carne. Então, aí o canibalismo. Outra coisa que a história conta sobre esse período da Grande Fome era a alimentação dos chineses à base de ratos. Eles caçavam os ratos e se alimentavam deles. Não só ratos, mas também morcego. Pessoal, sobre essa situação que nós estamos vivendo atualmente de quarentena, de pandemia,
por causa do Covid-19, uma das vertentes que a ciência analisa é a origem do Covid-19. E uma dessas vertentes é em prol da alimentação de morcegos. A alimentação feita naquele período da Grande Fome era por necessidade. Hoje, alguns chineses se alimentam de ratos e de morcegos, mas não é muito comum. Hoje é comum para o turista. Muito turista chega na China e quer se alimentar de uma iguaria, de algo exótico, e se alimenta de morcego. Olha uma imagem que está passando agora. Aqui, ó. Um turista se alimentando de morcegos. Ok? Então, esse período marcou a sociedade chinesa. Mao Tse-tung ele estabelece depois uma revolução cultural na tentativa de reorganizar o Estado, reorganizar a nação chinesa e resolver esse problema da fome. E ele estabelece nessa revolução cultural a ida não só de militares para o campo, mas também de intelectuais, de políticos intelectuais da burocracia chinesa para o campo. A ideia é fortalecer o nome do Partido Comunista Chinês, fortalecer o nome de Mao Tse-tung e mostrar para a população que não há distinção em quem está no governo e quem está na parte mais baixa da pirâmide, que é o povo. Ou seja, não há distinção entre o exército e a área dos intelectuais com o povo. Tudo é igual. Só que essa ida dos intelectuais, por exemplo, para o campo, não se deu de forma voluntária, alegre. Não, se deu, em muitos casos, à força. E muitos daqueles que se negavam a ir para o campo, eles eram torturados. E aqueles que ainda resistiam, eles eram levados para campos de trabalhos forçados, campos de reabilitação. Ok, pessoal? Então, esse projeto, ele volta, é estabelecida essa revolução cultural em um período em que a relação China e União Soviética não estava muito bem. A União Soviética retira da China os seus técnicos, o seu pessoal que trabalhava com a agropecuária. Retiram, e os chineses que ficavam ali no campo, eles tinham dificuldade, por exemplo, em lidar com as coisas do solo, principalmente com os maquinários, com a tecnologia deixada lá pela União Soviética. Então, nesse período, a China passa a desenvolver um investimento no campo para suplantar essa ausência de pessoal técnico que foi oferecido pela União Soviética. A China rompe com a União Soviética, se alia com o seu principal inimigo, que são os Estados Unidos. É um período aí da Guerra Fria, período tenso, onde o próprio Estados Unidos começa a dar apoio. Tanto é que tem uma história aí nesse período, onde Taiwan, que é reconhecido pela China como a província rebelde, até os anos 70, até o século passado, os anos 70, era conhecido como representantes legítimos internacionalmente do povo chinês. A partir desse período, nos anos 70, não é mais representante, até mesmo porque o próprio Estados Unidos, nessa aliança que fez com a China, levou a China a participar do Conselho de Segurança da ONU, onde Taiwan já participava. Taiwan foi retirado dessa vaga, no Conselho de Segurança da ONU, e no seu lugar a China comunista vem fazer parte e está até os dias atuais. Lembrando que muitas nações de grande influência no cenário mundial não têm uma vaga no Conselho de Segurança da ONU. Por exemplo, a Alemanha, por exemplo, o Brasil. Tenso, não é mesmo? Então, rompe. Só que em 1976, Mao Tse-tung, o grande Mao, morre. 2 anos depois, Deng Xiaoping, ele assume a liderança do povo chinês. E numa visão muito mais ampla que o seu antecessor, Deng Xiaoping, ele inicia uma nova revolução, e por ele foi chamada a Segunda Revolução Chinesa. E nessa revolução
né, ali fortalecido pelo Partido Comunista Chinês, é chamado de as quatro modernizações. As quatro modernizações são conhecidas como defesa, tecnologia, agricultura e indústria. E ele vai focar inicialmente para a agricultura e a indústria, e é claro que as outras duas, ao mesmo tempo, né, a defesa e a tecnologia, vão se desenvolvendo. Então, ele investe muito nisso porque o pensamento dele é ver lá na frente, onde a nação chinesa não vai se curvar a nenhuma outra nação do mundo. E ele vai estabelecer, por exemplo, a ZIS. E eu vou falar sobre a ZIS. Moçada, Deng Xiaoping, na década de 70, ele vai estabelecer dentro daquilo que ele chamou como a segunda revolução chinesa, as quatro modernizações que eu falei agora há pouco. Vai desenvolver a parte da defesa, da tecnologia, da indústria e da agricultura. E no campo, ele vai encerrar, vai acabar com as comunas populares, vai estabelecer o trabalho assalariado, vai incentivar a venda da produção individual, ok, pessoal? Então ele vai fomentar, através de recursos, o desenvolvimento no campo, o desenvolvimento na parte rural. Em contrapartida, ou melhor, ao mesmo tempo, ele vai desenvolver uma área chamada Zonas Econômicas Especiais. Essa área ela está voltada para o Oceano Pacífico, é essa que eu apresentei aqui no meu desenho. Essa área onde eu tenho achurado de laranja, uma grande área que está aberta ao capital estrangeiro, está aberta às indústrias estrangeiras, que vão ser atraídas por uma série de vantagens que o Estado vai oferecer. Por exemplo, uma mão de obra barata e abundante. Ok, pessoal? Então, essa área é aberta, as indústrias vão se estabelecer ali. Agora, um detalhe, elas vão realizar uma joint venture. O que é isso? Uma indústria estrangeira vai se fundir com uma indústria, né? Vai fazer parceria com uma indústria, vai se associar com uma indústria chinesa para formar uma terceira, uma joint venture mesmo, e vai desenvolver ali. A indústria chinesa vai aprender muito, vai ter muito conhecimento adquirido nesta parceria com as indústrias estrangeiras. É claro que a indústria estrangeira vai chegar ali, vai fornecer capital, vai desenvolver a produção ali do seu produto, né, da sua especialidade, e a China vai aprender muito com isso. E é a partir daí que ela vai estabelecer o seu desenvolvimento econômico. Entra aí aquilo que muitos chamam de socialismo de mercado. Mas é claro, com a participação do Estado. O Estado participa de todo o processo. Nós temos aí uma nação, dois sistemas. Uma nação e o sistema socialista político, né, e econômico, e o sistema capitalista puramente econômico. Alguns até dizem até onde, até quando o sistema da China vai prevalecer. Muitos entendem que é incompatível, mas a gente pode perceber que a China já chegou até 14, 13% ao ano de crescimento. Hoje, atualmente, o seu crescimento até o ano passado foi entre 6 e 7%, com uma média de 10% ao longo de todo esse processo. É claro que nesse período de pandemia, para este ano, esses valores podem ficar um pouco aquém, pode ficar um pouco mais baixo, mas eu acho que não vai fugir muito disso não, no meu entendimento. Ok, pessoal? Então, a ZIS é essa área econômica exclusiva, onde a China ofereceu e fomentou, desenvolveu a estrutura para receber essas indústrias, logo após, com vários portos, por exemplo, em Xangai, portos na região de Pequim, atual Beijing, né? Guangzhou, antigo Cantão, né? Guangzhou, Evergrande, Guangzhou do time de futebol Guangzhou Evergrande, que compra aí muitos jogadores do mundo inteiro, principalmente do Brasil, né? Uma potência, está aparecendo aí algumas imagens do Guangzhou Evergrande. E desenvolvendo aqui todo o mar da China. A China se desenvolveu principalmente a partir das 4 revoluções
as 4 modernizações desenvolvidas e criadas por Deng Xiaoping. Teve um grande incentivo ao êxodo rural. Por quê? Para que mantivesse um número expressivo de trabalhadores nas áreas urbanas para oferecer mão de obra às indústrias estrangeiras, foi necessário fomentar o êxodo rural, onde mais de 300 milhões de pessoas do campo se dirigiram à cidade, se dirigiram às ZIS para ocupar a área urbana. Um detalhe, a área urbana chinesa nessa região das ZIS, ela é totalmente verticalizada e bem concentrada, bem densa, bem condensada. Tem prédios, tem imagens de prédios dentro dessas regiões de Guangzhou, de Xangai, de Beijing, onde várias famílias moram em um apartamento. Normalmente, né, você tem ali os pais vamos imaginar um casal, os pais da moça e os pais do rapaz morando junto ali, onde eles saem cedo, vão para as indústrias trabalhar e retornam. Uma dica, assista o filme China Blue, tem aí no YouTube. É a história de uma garotinha que sai da zona rural, vai para a zona urbana para trabalhar numa indústria de jeans. Muito interessante, você vai conseguir entender todo esse processo de desenvolvimento das 4 modernizações propostas por Deng Xiaoping, que foi só aprimorando ao longo do tempo até os dias atuais. Assista China Blue, tem um cartaz aparecendo aqui, tá? Depois desse vídeo, assista para o seu crescimento. É um documentário, um dos melhores documentários que eu já vi a respeito da China, a respeito da atual situação. Então, o crescimento urbano, verticalizado e condensado, a política do filho único, ela passa a ser flexibilizada. Entenda bem, deixa eu ensinar algo. A China tem quase 1 bilhão e 400 milhões de habitantes e elas têm um processo de envelhecimento e isso vai trazer uma série de consequências ao Estado chinês daqui a alguns anos. Sobrecarregando, por exemplo, a parte da previdência social, sobrecarregando a saúde. Então foi necessário uma alteração nesse plano. Hoje, aquele que é filho único, ele pode ter até 2 filhos. Anteriormente, a China, o governo chinês, ele dava apoio às famílias que tinham um filho, pagava saúde, pagava educação, o governo oferecia. A partir do 2º ou 3º filho, que era permitido, poderia, mas a família tinha que bancar a saúde e a educação desse 2º ou 3º filho. E um detalhe interessante e importante é que essas famílias que tinham mais de um filho, elas eram rejeitadas na sociedade. A sociedade olhava de uma outra maneira. Então havia essa discriminação da sociedade perante essas famílias. Um outro caso que eu quero colocar para vocês aqui é que muitas vezes o aborto que é legalizado na China, ele era praticado de uma forma muito intensa. Por quê? Se o primeiro filho era uma moça, era uma menina, normalmente eles a matavam no parto, matavam ali na hora do nascimento. A ideia era que as famílias ali tivessem no primeiro filho um filho homem, ok? Aí nisso o Estado chegou até mudar um pouco essa lei no passado, principalmente na área rural, para que as famílias tivessem isenção de impostos aí com o filho aí sendo um filho, a menina como o primeiro filho, ok? Então, a partir de 2015, outubro de 2015, a lei do filho único ela é flexibilizada e aquele que é filho único pode ter aí no seu casamento 2 filhos, para que isso possa ser revertido no final. A ideia é tentar mudar a mentalidade do povo, o que não vai ser fácil. É um desafio para a China. Vem comigo! Nós temos aqui a China oriental e a China ocidental. A China ocidental ela é retratada na área rural, é uma China mais atrasada
tecnologicamente, por meio da educação, né, a área de saúde. Há um grande atraso nessa porção ocidental do território chinês. Agora, a porção oriental ela é mais desenvolvida, até mesmo por causa da ZIS e por causa também dessa área achurada aqui, que é a área agrícola integrada. Essa área agrícola integrada aqui é o que fornece alimento principalmente para as ZIS e aquela voltada para a exportação, principalmente para os países que estão no entorno da China, aqui na área do sudeste, sul e sudeste asiático. Um outro detalhe importante é que nessa área da ZIS foi necessário fazer uma intervenção ambiental. A intervenção foi feita no rio Yangtze. Essa região é uma região que até os anos 80 era cometida por muita enchente, e essas enchentes traziam muita destruição na área urbana. E com o desenvolvimento das ZIS, o governo disse que deveria haver um basta nessas enchentes na área urbana. Então, para isso, nos anos 90, a China estabelece aqui a usina de Três Gargantas, a maior usina do mundo em termos de extensão. Ok, pessoal? A nossa usina de Itaipu é a maior em produção, mas a Três Gargantas é maior em extensão. Ok? Então, e o rio Yangtze e as principais drenagens da China têm grande importância, porque muitas delas estão na China ocidental, porque essa região da China ocidental é uma região montanhosa e concentra ali as principais nascentes dos principais rios, entre eles o rio Yangtze, o rio Amarelo. Um outro detalhe que é a região montanhosa, onde está o Tibete, é a quantidade de ferro, muito minério de ferro que tem ali. Então é uma área onde a China olha com muito cuidado, até mesmo porque o Tibete ele busca a sua independência, busca através de movimentos internacionais, através de ações pacíficas, a sua libertação, o retorno à sua independência. E a China não vai abrir mão tão facilmente. Se você quer uma aula sobre o Tibete em relação à China, escreva aqui na aba de comentários para que a gente possa produzir uma aula específica sobre esse tema. Na região da Mongólia, nós temos aí uma produção em áreas também mais elevadas, com a produção de trigo, arroz e algodão em terraços, os famosos terraços. Agora, algo que eu quero chamar a atenção na Mongólia, na região da Mongólia, tem ali os minerais chamados terras raras, muito importante para a indústria de tecnologia, para a produção de tecnologia. Talvez a televisão, o computador, o tablet ou o smartphone que você está assistindo esta aula, você está aí manuseando, está em suas mãos, e ele tem componentes de terras raras, algo que tem grande valor agregado no mundo internacional. Então é uma área onde a China olha com muito carinho. A região da Manchúria é uma área onde há um grande desenvolvimento na agricultura e na pecuária, porque é um solo loess, um solo bastante fértil, um solo amarelo, com grande produção com grande concentração de minerais, uma produção, denotando aí uma grande produção na agricultura. Essa região também concentra grandes jazidas de ferro e é também uma área que está concentrada aí as principais indústrias siderúrgicas. Beleza, pessoal? Vamos dar sequência. Pessoal, outro ponto importante e atualíssimo que precisamos tocar nesta aula é a iniciativa do One Belt One Road, ou o novo cinturão econômico da China, a nova rota da seda chinesa, ou seja, a nova iniciativa econômica do século XXI da China, onde ela vai passar pela China, Cazaquistão, Paquistão, vai chegar até Holanda, Inglaterra, França,
vai passar pelo Egito, chegar até o Quênia, na África, ali que acredito eu que vai ser um dos maiores beneficiados dessa empreitada, dessa iniciativa chinesa em prol do desenvolvimento econômico, não só dos países que essa rota vai atravessar, mas também para o desenvolvimento econômico do Estado chinês, ok? Beleza? Está aparecendo aqui o mapa da China, né? Destacando a China e a rota via marítima e via terrestre. Outro detalhe que eu quero tocar com vocês aqui nesta aula é o Mar da China. O Mar da China é uma área onde a China tem grande interesse para exploração, para extração. Por quê, pessoal? Porque na região do Mar da China há grandes jazidas de petróleo e gás. Há grandes jazidas. Para que vocês possam ter ideia, essa região aqui é uma região de grande disputa territorial, até mesmo por passagens para o transporte de mercadorias, não só do Japão, que está nessa porção aqui, mas também dos Estados Unidos, está do outro lado do Pacífico. Eles sempre estão passando aqui nessa região do Mar Meridional da China, é de grande importância. Tanto é que a China lançou nessa região aqui, está estruturando aqui ilhas artificiais para facilitar o seu processo de prospecção e posteriormente de extração de petróleo e gás. É uma região que causa aí tensão, não só entre os Estados Unidos, mas também entre as nações do entorno, e entre eles a Indonésia, o Japão, principalmente o Japão. Ok, pessoal? Então nós temos aqui o Mar da China. Outro caso muito importante que eu esqueci de mencionar. O rio Yangtze, por exemplo, e outras drenagens aqui, elas são alimentadas pelas chuvas de monções. Até um dos fatores que traziam enchentes pelo rio. Vou focar no rio Yangtze. No rio Yangtze até os anos 80, início dos anos 90, quando foi iniciada a construção da usina Três Gargantas, que eu falei há um momento atrás. Ok? Pelas chuvas de monções. A chuva de monções é quando eu tenho aqui o aquecimento do continente, né, é gerada aqui uma área de baixa pressão e tenho aqui uma alta pressão na região dos oceanos. Então, essa diferença de pressão leva a umidade gerada no oceano, na atmosfera, na região do oceano, em direção ao continente, e pelo relevo mais abrupto, mais íngreme, há um processo de condensação e de precipitação dessa água. Normalmente essa chuva aí, esse período chuvoso dura 6 meses, ok? No período de inverno, né, de 4 a 6 meses, né, usando aí o período de outono e inverno, o continente ele fica frio, mas a área do oceano, né, do oceano aqui, ele fica mais quente. Então, por essa diferença de pressão, toda a umidade gerada no continente vai em direção ao oceano, onde vai precipitar, onde vai chover no oceano, gerando aqui um tempo mais seco, um tempo de inverno seco, né, e bastante frio. Beleza, pessoal? Ok. Mas um detalhe, a província Xinjiang é uma província onde a população é majoritariamente muçulmana, e ela busca, junto ao governo chinês, a sua independência, o reconhecimento da China de um território independente, território da província Xinjiang. Outro detalhe que eu quero que vocês vislumbrem nesta aula é o governo do Xi Jinping, que é o atual presidente, o atual líder da China atualmente. Esse líder é um líder que tem feito, a partir dos anos 2012, 2014, uma grande revolução. Ele tem proposto aí também, tanto com a iniciativa do cinturão econômico, do One Road, One Belt, One Road, mas também com desenvolvimento em outras áreas do setor econômico chinês, principalmente nas áreas de investimento em outras nações, inclusive o Brasil. A China compra muito produto da agricultura, né, e da pecuária brasileira.
e além de importar muito recurso mineral do Brasil, entre eles o ferro e o manganês. Um detalhe, e pessoal, uma outra dica que eu quero apresentar para vocês nesta aula é a iniciativa que a China tem desenvolvido para construir uma ferrovia bioceânica. Isso mesmo, uma ferrovia bioceânica que ligará, que vai acontecer aqui, ó, na América Latina, na América do Sul, que ligará o Porto de Açu, no Rio de Janeiro, passando por Minas Gerais, passando aqui pertinho de Belo Horizonte, na cidade de Corinto, subindo Goiás, Mato Grosso, vai chegar ali no Acre, atravessar a Cordilheira Andina até o litoral peruano, facilitando assim a chegada dos produtos brasileiros até a China. Só lembrando aqui, se a gente começar a pensar em soja, em trigo brasileiro para a China ou outros produtos, vai fazer uma viagem muito mais longa. Por esse caminho, será muito mais fácil o deslocamento e para chegar até o seu destino. Lembrando que financiamentos desse projeto vai potencializar o desenvolvimento econômico e atrair muitos empregos nesses trechos, né, no transecto dessa ferrovia. Um detalhe, esse projeto por enquanto está paralisado. O governo brasileiro, o atual governo brasileiro, ele paralisou este projeto. Então não há nenhum tipo de dessa iniciativa em execução, ok? Existe um vídeo aí, alguns vídeos passando sobre a construção dos chineses já trabalhando, mas é fake, ainda não está autorizado pelo governo brasileiro, beleza? Vamos fazer votos aqui para que esse projeto seja aprovado, porque assim o Brasil vai receber muito mais investimentos, ok? Só lembrando que a China também está investindo muito aqui na América do Sul. Para vocês terem ideia, eles estão investindo pesado na Argentina. A Argentina tem um ponto, né, uma base ali de retransmissão da comunicação chinesa para o mundo. Né? Aqui na América do Sul tem uma base onde a China retransmite aí informações do WeChat, que é a versão do WhatsApp chinês, ok? Beleza? Bom, moçada, esta foi a aula sobre China. Foi apenas um panorama. Se você quer mais aulas sobre a China, outros assuntos sobre a China, escreva na aba de comentários aqui, cite o tema que você gostaria que fosse abordado em uma aula e nós vamos avaliar e produzir dentro de uma sequência, beleza? Aproveite, inscreva-se nesse canal, ative o sininho de notificações, curta essa aula, se você ainda não curtiu, curta essa aula, isso ajuda o canal a crescer. Ok, pessoal? Nós estamos aí rumo aos 1000 inscritos, beleza? Ajuda a gente aí. Não se esqueça, você está no canal do Professor Total e até a próxima aula. Tchau!